Meu filho, quantas vezes você perguntou em silêncio por que eu precisei passar por tudo isso? Eu ouvi essa pergunta todas as vezes. Eu vi as perdas que partiram o seu coração, as portas que se fecharam, as pessoas que foram embora e as noites em que você acreditou que eu havia permanecido em silêncio. Mas hoje chegou o momento de revelar uma verdade que pode mudar a maneira como você enxerga toda a sua história. Nada do que aconteceu foi inútil, e nenhuma lágrima caiu sem propósito diante de mim. Antes de continuarmos, inscreva-se agora no canal Luz de Cristo e permita que a Palavra de Deus fortaleça sua fé todos os dias. Agora, permaneça comigo até o final desta mensagem, porque hoje eu vou responder a pergunta que você faz há tanto tempo. Por que foi necessário passar por tudo isso? Antes de responder a pergunta que há tanto tempo permanece no seu coração, quero que você saiba de uma verdade que talvez tenha esquecido durante os dias mais difíceis da sua vida. Eu vi tudo. Eu vi o momento em que aquela notícia chegou e fez seu mundo parecer desabar. Eu vi quando você tentou permanecer forte diante das pessoas, enquanto por dentro sentia que já não tinha forças para continuar. Eu vi as lágrimas que ninguém enxugou, as orações que pareciam voltar em silêncio, os sonhos que morreram antes mesmo de acontecer, os planos que você construiu durante anos e que desapareceram em questão de dias. Talvez tenha sido um relacionamento que terminou, talvez uma oportunidade que nunca voltou, talvez uma enfermidade inesperada, talvez a perda de alguém que você amava profundamente. Ou talvez tenha sido algo que ninguém além de você conhece. Uma dor escondida, uma luta silenciosa, uma pergunta que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Senhor, por que eu precisei passar por tudo isso? Hoje Deus responde primeiro com outra pergunta. Você realmente acredita que tudo isso aconteceu sem que eu visse? Não, meu filho. Não houve um único momento em que eu tenha desviado os olhos da sua vida. Quando você caiu, eu vi. Quando você chorou, eu vi. Quando você perdeu aquilo que considerava indispensável, eu também estava ali. No início da mensagem do vídeo do seu concorrente, Deus afirma repetidamente que observou cada momento da dor do espectador, viu suas lágrimas, ouviu suas orações e jamais o esqueceu, mesmo durante o período em que tudo parecia desmoronar. Talvez o maior sofrimento não tenha sido a perda em si. Talvez tenha sido acreditar que eu permaneci em silêncio enquanto tudo acontecia. Você olhava para o céu esperando uma resposta. Esperava que eu impedisse aquela despedida, que fechasse a porta para o sofrimento, que mudasse completamente a situação. Mas o silêncio fez você imaginar que eu estava distante. Nada poderia estar mais longe da verdade. Existem momentos em que minha presença é mais profunda justamente quando você menos consegue senti-la. Porque eu não caminho apenas ao seu lado nos dias de alegria. Também permaneço com você nos vales mais escuros, quando ninguém consegue compreender sua dor. Quando as palavras das pessoas deixam de trazer consolo, quando até a esperança parece desaparecer. É exatamente nesses momentos que eu continuo sustentando sua vida. Talvez você ainda se lembre de quantas vezes perguntou: o que eu fiz de errado? Ou talvez tenha pensado que todas aquelas perdas eram um castigo. Mas hoje quero que você escute atentamente. Nem toda perda é uma punição. Nem toda porta fechada significa rejeição. Nem toda despedida representa abandono. Há momentos em que aquilo que parece destruir sua história está apenas encerrando um capítulo que já cumpriu seu propósito. Você ainda não consegue enxergar isso, porque está olhando apenas para aquilo que perdeu. Eu, porém, vejo também aquilo que ainda vou colocar em suas mãos. É por isso que minha perspectiva é diferente da sua. Você mede a vida pelas perdas.
Eu a conduzo pelo propósito. Você conta aquilo que ficou para trás. Eu preparo aquilo que está adiante. Enquanto você chorava pelo que havia acabado, eu já começava a preparar o que viria depois. Nada do que aconteceu escapou ao meu controle, nem mesmo aquilo que parecia completamente sem sentido. Porque eu sou capaz de transformar até as experiências mais dolorosas em instrumentos de crescimento, maturidade e fortalecimento da sua fé. Mas existe uma verdade que você ainda precisa compreender. Se eu vi cada lágrima, se eu ouvi cada oração, se eu nunca deixei de caminhar ao seu lado, então, por que permitir que tudo isso acontecesse? Depois de lembrar que eu vi cada lágrima e cada momento da sua dor, sei que ainda existe uma pergunta ecoando dentro do seu coração. Se Deus me ama, por que permitiu que eu perdesse tantas coisas? Talvez você tenha repetido essa pergunta inúmeras vezes. Talvez a tenha feito em voz alta. Ou talvez apenas a tenha guardado no silêncio da sua alma. Mas hoje, eu quero responder com amor. Nem toda perda foi um castigo. Durante muito tempo, você acreditou que tudo o que deu errado era sinal de que eu havia retirado minha mão da sua vida. Quando uma porta se fechou, você pensou que eu o havia rejeitado. Quando alguém foi embora, imaginou que eu o havia abandonado. Quando um plano fracassou, acreditou que suas orações não tinham sido ouvidas. Mas essa nunca foi a verdade. Há momentos em que aquilo que parece uma perda é, na realidade, uma proteção que você ainda não consegue compreender. Você enxerga apenas aquilo que ficou para trás. Eu vejo também aquilo de que o livrei. Existem caminhos que pareciam perfeitos, mas terminariam em sofrimento. Existem pessoas que você pediu para permanecer, mas que teriam impedido o propósito que eu preparei para a sua vida. Existem oportunidades que pareciam indispensáveis, mas que fariam você caminhar para longe daquilo que eu havia planejado desde o princípio. Você chorou quando essas portas se fecharam. Mas eu permaneci ao seu lado, porque sabia o que existia do outro lado delas. No início da nova etapa apresentada pelo vídeo do seu concorrente, a mensagem afirma que Deus abriu uma nova porta e convida o espectador a deixar para trás aquilo que não pode entrar nessa nova estação, mostrando que certas perdas fazem parte da preparação para o que está por vir. Meu filho, pense por um instante. Se eu tivesse respondido todas as suas orações exatamente da maneira como você desejava, onde você estaria hoje? Será que continuaria caminhando perto de mim? Será que teria desenvolvido a mesma fé? Será que teria aprendido a depender da minha presença? Existem lições que somente os dias difíceis conseguem ensinar. Não porque eu tenha prazer no sofrimento, mas porque conheço o potencial que existe dentro de você e sei que algumas virtudes só amadurecem quando são provadas. Foi durante a espera que sua perseverança cresceu. Foi nas perdas que você descobriu o verdadeiro valor daquilo que permanece. Foi nas noites mais escuras que você aprendeu a procurar minha voz acima de todas as outras. Nada disso foi desperdiçado. Enquanto você acreditava que sua vida estava sendo destruída, eu estava retirando aquilo que já não podia continuar fazendo parte da sua caminhada. Porque ninguém atravessa uma nova porta carregando todos os pesos do passado. Há coisas que precisam terminar para que outras possam começar. E eu jamais permitiria que você permanecesse preso a uma estação que já havia terminado. Sei que isso não elimina a dor. Não apaga as lembranças. Não faz desaparecer imediatamente as perguntas. Mas muda completamente a maneira de enxergar a história. Você deixa de perguntar, por que perdi isso? E começa a perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja construir em mim através disso? Essa mudança de perspectiva transforma o coração. Por quê? Quando você entende que eu continuo conduzindo sua vida mesmo durante as perdas,
o medo começa a perder sua força. Você percebe que não foi abandonado, foi conduzido. Não foi rejeitado, foi redirecionado. Não foi esquecido, foi preparado. Mas existe algo que ainda impede muitas pessoas de viver plenamente essa nova etapa. Elas continuam segurando aquilo que eu já pedi para deixar para trás. Continuam carregando ressentimentos, culpas, medos e lembranças que não pertencem mais ao futuro que preparei para elas. Meu filho, depois de tudo que você viveu, existe algo que preciso lhe dizer com amor. Nem sempre o maior obstáculo para aquilo que eu preparei está diante de você. Muitas vezes, ele está dentro de você. Você tem pedido que eu abra novas portas, e eu posso abri-las. Você tem pedido que eu transforme sua vida, e eu já estou trabalhando nisso. Mas há coisas que você continua segurando com tanta força que não consegue estender as mãos para receber aquilo que eu desejo entregar. Durante muito tempo você acreditou que precisava carregar tudo sozinho. Carregou lembranças, carregou decepções, carregou palavras que disseram sobre você, carregou o peso de erros antigos, carregou culpas que eu já havia perdoado, carregou medos que nunca vieram de mim e, sem perceber, acostumou-se a viver cansado. Hoje eu lhe pergunto, até quando você continuará carregando aquilo que eu nunca pedi que carregasse? Você se lembra das pessoas que o feriram. Ainda consegue ouvir palavras que foram ditas há muitos anos. Ainda revive situações que machucaram profundamente seu coração. Às vezes, você diz que já perdoou. Mas basta lembrar do que aconteceu para que a dor volte com a mesma intensidade. Meu filho, eu conheço essa dor. Conheço cada rosto. Conheço cada nome. Conheço cada injustiça que fizeram contra você. E nunca disse que aquilo foi certo. Nunca ignorei o sofrimento que causaram. Mas também não quero que essas feridas continuem governando o seu futuro. No centro da mensagem do vídeo do seu concorrente, Deus convida o espectador a deixar para trás o ressentimento, a culpa, o medo e tudo aquilo que pertence à estação anterior, porque essas cargas não podem ser levadas para a nova fase que ele preparou. O ressentimento parece oferecer proteção, mas, na verdade, constrói uma prisão. Enquanto você continua preso ao passado, deixa de perceber aquilo que eu estou fazendo no presente. A pessoa que o feriu talvez já tenha seguido sua vida, mas você continua vivendo todos os dias dentro da mesma lembrança. Não foi para isso que eu o criei. Também vejo a culpa que você ainda carrega. Você revisita decisões antigas. Pensa naquilo que poderia ter feito diferente. Pergunta a si mesmo se tudo teria sido melhor caso tivesse escolhido outro caminho. Meu filho, o passado não pode mais ser mudado. Mas o seu futuro ainda está sendo escrito. Não desperdice os dias que eu lhe dou tentando viver novamente aquilo que já terminou. Quando eu perdoo, meu perdão é completo. Não fico trazendo de volta aquilo que já foi entregue a mim. Então por que você insiste em levantar um peso que eu já retirei dos seus ombros? E há ainda o medo. O medo de sofrer outra vez. O medo de confiar novamente. O medo de perder aquilo que ainda nem recebeu. Esse medo faz você construir muros ao redor do coração. Você acredita que está se protegendo, mas, ao mesmo tempo, impede que novas bênçãos encontrem espaço para entrar. Meu filho, eu não o chamei para viver dominado pelo medo. Eu o chamei para viver guiado pela fé. A fé não elimina todas as perguntas, mas ensina você a continuar caminhando mesmo quando ainda não conhece todas as respostas. Hoje eu não peço que você compreenda tudo. Peço apenas que coloque essas cargas nas minhas mãos. Entregue o ressentimento. Entregue a culpa. Entregue o medo.
Entregue até mesmo aquilo que você nunca conseguiu explicar em palavras. Porque aquilo que permanece em minhas mãos deixa de controlar o seu coração. E quando suas mãos finalmente estiverem livres, você perceberá que eu nunca retirei algo da sua vida para deixá-lo vazio. Eu apenas estava preparando espaço para aquilo que realmente permanecerá. Meu filho, durante muito tempo você olhou para tudo o que perdeu e acreditou que aqueles anos haviam sido desperdiçados. Você pensou que o sofrimento apenas atrasou sua vida, que as oportunidades perdidas jamais voltariam, que as lágrimas derramadas não produziram nada além de cansaço. Mas hoje eu quero mostrar a você aquilo que seus olhos nunca conseguiram enxergar. Eu nunca desperdicei a sua dor. Cada momento difícil deixou uma marca em sua vida. Mas nem toda marca significa destruição. Algumas são sinais de transformação. Lembre-se de quem você era antes dessas provações. Talvez confiasse apenas naquilo que conseguia controlar. Talvez acreditasse que sua segurança estava nas pessoas, no trabalho, nos planos ou nas circunstâncias. Então vieram dias em que tudo começou a mudar. As certezas desapareceram. Os planos foram interrompidos. As respostas demoraram. E foi justamente nesse lugar que você começou a me conhecer de uma maneira mais profunda. Não porque eu desejasse o seu sofrimento, mas porque, quando tudo mais falhou, você descobriu que minha presença permanecia. Foi durante essas noites que sua fé deixou de depender apenas das emoções. Ela começou a criar raízes. Raízes que hoje são mais fortes do que eram antes. Você talvez não perceba, mas já não é a mesma pessoa que iniciou essa caminhada. Há mais paciência em seu coração. Há mais compaixão pelas dores dos outros. Há mais sensibilidade para ouvir minha voz. Há mais humildade para reconhecer que precisa de mim todos os dias. Nada disso nasceu nos dias fáceis. Foi sendo formado silenciosamente enquanto você atravessava os dias que mais desejava esquecer. No desenvolvimento central do vídeo do seu concorrente, Deus afirma que a espera nunca foi inútil e que cada etapa difícil estava preparando o coração do espectador para a nova estação que ele havia determinado. Meu filho, pense em uma árvore. Aquilo que ninguém vê é justamente o que sustenta tudo que aparece acima da terra. As raízes crescem no silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, sem que ninguém perceba. Mas, quando chegam as tempestades, são essas raízes invisíveis que impedem a árvore de cair. Assim também aconteceu com você. Enquanto acreditava que nada estava acontecendo, eu fortalecia suas raízes. Enquanto você esperava por mudanças externas, eu trabalhava primeiro dentro do seu coração. Porque as bênçãos que preparei para você precisam encontrar alguém capaz de sustentá-las. Não seria amor entregar algo grande a um coração que ainda não estava preparado? Por isso, antes de mudar suas circunstâncias, eu comecei mudando você. Cada oração aparentemente sem resposta ensinou perseverança. Cada porta fechada ensinou discernimento. Cada despedida ensinou dependência de mim. Cada perda ensinou que sua verdadeira segurança nunca esteve nas coisas que podem desaparecer. Este é o motivo pelo qual hoje você consegue permanecer de pé, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Não porque seja forte sozinho, mas porque minha graça sustentou cada passo da sua caminhada. E essa obra ainda não terminou. Aquilo que eu comecei em sua vida continua sendo aperfeiçoado a cada novo dia. Meu filho, nunca olhe para o passado pensando apenas no que perdeu. Olhe também para a pessoa que você se tornou. Porque muitas vezes o maior milagre não é recuperar aquilo que foi embora. É descobrir que,
Enquanto você chorava pelas perdas, eu estava formando uma pessoa muito mais madura, mais forte e mais preparada para viver tudo aquilo que ainda está por vir. Meu filho, depois de tudo que você atravessou, existe uma verdade que precisa ser gravada profundamente no seu coração. Você passou muito tempo medindo sua vida pelas coisas que perdeu, pelas oportunidades que não aconteceram, pelas pessoas que partiram, pelos sonhos que ficaram para trás. Mas eu nunca medi o valor da sua vida dessa maneira. Enquanto você olhava para aquilo que havia desaparecido, eu olhava para a pessoa que estava sendo formada dentro de você. Porque, para mim, o maior milagre nunca foi apenas mudar as circunstâncias. O maior milagre sempre foi transformar o coração. Hoje você talvez ainda veja cicatrizes. Eu vejo maturidade. Você enxerga anos difíceis. Eu vejo anos de crescimento. Você recorda lágrimas. Eu vejo uma fé que permaneceu viva mesmo quando tudo parecia perdido. Não subestime aquilo que eu fiz dentro de você. Há alguns anos, certas dificuldades teriam feito você desistir. Hoje, você continua caminhando. Talvez mais devagar. Talvez ainda com perguntas. Mas continua confiando. Isso não aconteceu por acaso. Foi minha graça sustentando você todos os dias. Muitas pessoas acreditam que a transformação acontece apenas quando as circunstâncias mudam. Mas eu começo sempre pelo interior. Porque um coração transformado consegue permanecer firme mesmo quando os ventos voltam a soprar. No desenvolvimento seguinte do vídeo do seu concorrente, Deus passa a falar sobre a verdadeira identidade do espectador, afirmando que ele não deve ser definido pelas perdas, pelos rótulos ou pelos erros do passado, mas pelo propósito para o qual foi criado. Meu filho, durante muito tempo outras vozes tentaram dizer quem você era. Disseram que você não seria capaz, que nunca conseguiria vencer, que não tinha valor, que sempre seria marcado pelos erros do passado. Talvez você tenha acreditado nessas palavras. Talvez elas tenham permanecido em sua mente por anos. Mas nenhuma dessas vozes possui autoridade para definir sua identidade. A única voz que realmente conhece quem você é a minha. Fui eu quem formou sua vida. Fui eu quem conheceu seu nome antes mesmo que qualquer outra pessoa o pronunciasse. Fui eu quem colocou um propósito dentro do seu coração. Por isso, não aceite mais viver segundo aquilo que disseram sobre você. Viva segundo aquilo que eu digo. Eu não vejo apenas seus erros. Vejo também tudo aquilo que minha graça já começou a restaurar. Não vejo apenas suas fraquezas. Vejo o potencial que coloquei dentro de você desde o princípio. Não vejo apenas o que aconteceu ontem. Vejo também tudo aquilo que ainda realizarei através da sua vida. Você não é definido pelas perdas que sofreu, nem pelas pessoas que o abandonaram, nem pelos fracassos que enfrentou, nem pelas portas que se fecharam. Você é definido pelo amor com que eu o chamei para caminhar ao meu lado. E esse amor nunca mudou, nunca diminuiu, nunca dependerá do seu desempenho. Meu amor permanece o mesmo nos dias de vitória e nos dias de lágrimas. É exatamente por isso que você pode continuar caminhando sem medo, porque sua segurança não está naquilo que possui, está naquele que nunca deixará de segurá-lo. Meu filho, quando finalmente compreender quem você realmente é diante de mim, deixará de viver tentando provar seu valor às pessoas. Você caminhará com paz, com humildade, com confiança, sabendo que aquilo que eu preparei para a sua vida não depende da aprovação dos homens, mas da fidelidade do Deus que jamais abandona seus filhos. E quando essa verdade criar raízes em seu coração, você descobrirá que nenhuma perda foi capaz de destruir o propósito que eu escrevi para a sua vida desde o princípio. Meu filho,
Depois de tudo que eu fiz em seu coração, existe algo que não quero que você perca novamente. Porque receber uma bênção é importante, mas saber preservá-la é igualmente importante. Há pessoas que oram durante anos por uma mudança. Quando ela finalmente chega, acreditam que a caminhada terminou. Relaxam. Deixam de buscar minha presença com a mesma intensidade. Pouco a pouco, voltam aos mesmos pensamentos que tinham antes. Permitem que os mesmos medos ocupem novamente o coração. Escutam outra vez as vozes que eu já havia silenciado. E, sem perceber, começam a viver como se nada tivesse mudado. Meu filho, eu não desejo isso para você. Aquilo que estou construindo em sua vida foi preparado com amor. Não permita que antigos hábitos roubem aquilo que minha graça está edificando. Lembre-se de quantas vezes você me buscou quando tudo parecia perdido. Você orava porque sabia que precisava de mim. Dependia da minha direção para dar o próximo passo. Agora que está começando a enxergar esperança novamente, não deixe que essa dependência desapareça. Continue caminhando perto de mim. Não apenas quando precisar de um milagre, mas também quando os dias forem tranquilos. Porque um relacionamento verdadeiro não acontece apenas nos momentos de necessidade. Ele cresce todos os dias. No vídeo do seu concorrente, Deus ensina que a nova estação precisa ser protegida por meio da gratidão, da obediência e de uma vida de comunhão constante com Ele, para que a transformação não seja perdida ao voltar aos antigos padrões. Meu filho, cultive um coração agradecido. A gratidão muda a maneira como você enxerga a vida. Quando aprende a agradecer, seus olhos deixam de perceber apenas aquilo que falta. Passam a reconhecer também tudo aquilo que eu já fiz. Você começa a notar minha presença nas pequenas coisas, no alimento sobre a mesa, na força para levantar mais um dia, na paz que lentamente volta ao seu coração, na esperança que renasce quando parecia impossível acreditar outra vez. A gratidão não ignora as dificuldades. Ela apenas se recusa a permitir que elas sejam maiores do que minha fidelidade. Também quero ensinar você sobre a obediência. Nem sempre compreenderá todos os caminhos pelos quais eu o conduzirei. Haverá momentos em que minha direção parecerá diferente daquilo que você imaginava. Ainda assim, confie. Cada passo de obediência aproxima você do propósito que preparei desde o início. Nunca veja minha vontade como um peso. Tudo o que eu peço tem o objetivo de proteger sua vida e conduzi-lo para aquilo que realmente lhe fará bem. Permaneça também na minha palavra. Não a procure apenas quando estiver desesperado. Leia porque deseja conhecer meu coração. Ore porque deseja estar comigo. Faça da minha presença o lugar onde sua alma encontra descanso. Quanto mais perto de mim você permanecer, mais facilmente reconhecerá minha voz quando eu falar. Meu filho, também quero lembrar que nem todas as pessoas caminharão com você durante toda a sua jornada. Algumas fizeram parte de uma estação, outras farão parte da próxima. Não tenha medo quando certas despedidas acontecerem. Eu continuo conduzindo cada encontro e cada caminho. As pessoas que eu colocarei ao seu lado fortalecerão sua fé, encorajarão seu propósito e ajudarão você a crescer naquilo que eu o chamei para viver. Por isso, não olhe para trás com tristeza. Olhe para frente com confiança, porque tudo aquilo que eu construo sob o fundamento da minha vontade permanece firme, e aquele que permanece perto de mim jamais caminhará sozinho. Meu filho, talvez exista uma mentira que o inimigo tentou repetir tantas vezes que ela começou a parecer verdadeira. A mentira de que eu o abandonei. Ela surgiu nos dias em que suas orações pareciam não receber resposta.
Nos momentos em que você olhava ao redor e via outras pessoas avançando enquanto sua vida parecia permanecer no mesmo lugar, você esperava, confiava, continuava orando. Mas o tempo passava e nada parecia mudar. Então você começou a pensar: talvez Deus tenha se esquecido de mim. Meu filho, essa nunca foi a verdade. O meu silêncio nunca significou a minha ausência. Enquanto você acreditava que eu estava parado, eu continuava trabalhando. Enquanto seus olhos enxergavam apenas espera, minhas mãos preparavam aquilo que você ainda não podia ver. Há obras que começam debaixo da superfície. Assim como uma semente permanece escondida antes de romper a terra, também existem respostas que precisam criar raízes antes de aparecer diante dos seus olhos. Você olhava para o alto esperando uma mudança imediata. Eu olhava para o profundo, fortalecendo aquilo que sustentaria essa mudança quando ela chegasse. Porque eu não preparo apenas bênçãos, eu preparo você para recebê-las. No trecho final da mensagem do vídeo do seu concorrente, Deus afirma que sua aparente demora nunca foi abandono, mas um tempo de preparação invisível, em que ele estava movendo todas as coisas antes que a resposta se tornasse visível. Meu filho, quantas vezes você pediu que eu acelerasse o tempo? Quantas vezes disse: Senhor, por favor, faz acontecer agora? Eu ouvi cada uma dessas orações. Mas também conhecia aquilo que você ainda não conhecia. Sabia que algumas portas precisavam permanecer fechadas por mais algum tempo. Sabia que certas pessoas ainda precisavam sair do caminho. Sabia que seu coração ainda precisava amadurecer. Sabia que existiam detalhes sendo organizados que nenhum ser humano poderia controlar. Nada esteve fora das minhas mãos. Nem um único dia, nem uma única lágrima, nem uma única oração. Tudo fazia parte de uma obra muito maior do que você conseguia compreender naquele momento. Meu filho, nunca permita que o tempo faça você duvidar da minha fidelidade. O relógio dos homens nunca determinou o momento em que eu ajo. Eu continuo sendo o Deus que abre caminhos onde ninguém vê saída. O Deus que restaura aquilo que parecia impossível recuperar. O Deus que transforma anos de dor em testemunhos de esperança. Talvez você olhe para trás e enxergue apenas o tempo que passou. Eu olho para frente e vejo tudo aquilo que já está preparado. Vejo portas que começam a se abrir. Vejo encontros que acontecerão no momento certo. Vejo respostas que caminham em sua direção. Vejo milagres que você ainda chamará de impossíveis. Porque aquilo que eu prometo nunca perde a validade. Minhas promessas não envelhecem com o passar dos anos. Elas permanecem vivas, aguardando apenas o tempo determinado por mim. Por isso, não conte sua história apenas pelos anos de espera. Conte também pela fidelidade que sustentou você durante cada um desses anos. Foi ela que manteve você de pé. Foi ela que impediu que desistisse completamente. Foi ela que trouxe você até este momento. Meu filho, chegará um dia em que olhará para trás e compreenderá que, se eu tivesse respondido antes, você não estaria preparado para viver aquilo que hoje será capaz de sustentar. Então seu coração deixará de perguntar: por que demorou tanto? E começará a dizer: obrigado, Senhor, porque o teu tempo sempre foi perfeito. Porque aquilo que eu preparo pode até exigir espera, mas nunca decepciona aqueles que continuam confiando em mim. Meu filho, chegamos ao fim desta mensagem. Mas eu quero que você guarde uma verdade que nunca mais deverá sair do seu coração. Aquilo que você perdeu não define quem você é. Também não define o futuro que eu preparei para você. Durante muito tempo, você acreditou que sua história seria lembrada apenas pelas dores que enfrentou, pelas portas que se fecharam,
pelas oportunidades que não aconteceram, pelas pessoas que partiram, pelos sonhos interrompidos. Mas eu nunca escrevi o último capítulo da sua vida baseado nas suas perdas. Eu escrevi baseado no meu amor. E o meu amor nunca falha. Talvez hoje você ainda esteja esperando que algumas coisas mudem. Talvez algumas orações continuem sem resposta. Talvez ainda existam lágrimas que ninguém conhece. Mas não permita que aquilo que você vê neste momento faça você esquecer daquilo que eu já prometi. Eu continuo sentado no trono. Continuo conduzindo cada detalhe da sua caminhada. Continuo transformando aquilo que parecia impossível. Continuo abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. No encerramento da mensagem do vídeo do seu concorrente, Deus reafirma que o tempo de espera nunca foi abandono, que Ele continua trabalhando tanto no invisível quanto no visível, e que uma nova estação começa para aqueles que escolhem confiar nele. Meu filho, haverá dias em que você olhará para trás e perceberá que as maiores dores da sua vida também se tornaram os maiores testemunhos da minha fidelidade. Você entenderá que aquilo que parecia destruir sua esperança apenas fortaleceu sua fé. Que as perdas ensinaram você a valorizar aquilo que realmente permanece. Que a espera ensinou você a confiar. Que o silêncio ensinou você a ouvir minha voz. Nada foi inútil. Nem uma lágrima. Nem uma oração. Nem um único dia de espera. Tudo foi usado por mim para conduzir você até este momento. Por isso, não tenha medo do amanhã. O futuro não está nas mãos das circunstâncias. Está nas minhas mãos. E aquilo que está em minhas mãos permanece seguro. Meu filho, se hoje seu coração ainda sente o peso de tudo o que viveu, entregue-o mais uma vez a mim. Não caminhe carregando sozinho aquilo que eu já me ofereci para carregar. Permita que minha paz ocupe o lugar da ansiedade. Permita que minha esperança ocupe o lugar do medo. Permita que minha presença ocupe o lugar da solidão. Porque eu nunca abandonei você. Nunca deixei de ouvir suas orações. Nunca deixei de escrever a sua história. Agora quero convidar você a fazer uma oração comigo. Pai amado, hoje eu entrego novamente toda a minha vida em tuas mãos. Obrigado porque o Senhor esteve comigo mesmo nos dias em que eu pensei estar sozinho. Obrigado porque nenhuma das minhas lágrimas foi esquecida e nenhuma das minhas perdas escapou ao teu olhar. Ajuda-me a confiar no teu tempo, mesmo quando eu não compreender os teus caminhos. Cura meu coração das feridas do passado. Fortalece minha fé e conduz meus passos para o propósito que o Senhor preparou para mim. Eu escolho deixar para trás o medo, a culpa e a tristeza, porque sei que o Senhor continua escrevendo uma história de esperança para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos. Quero também convidar você a se inscrever no canal Luz de Cristo, ativar o sino das notificações e compartilhar esta mensagem com alguém que esteja enfrentando um tempo difícil. Talvez essa pessoa esteja fazendo exatamente a mesma pergunta que você fez um dia. Por que eu precisei passar por tudo isso? E talvez hoje Deus queira responder essa pergunta através desta mensagem. Que o Senhor abençoe sua vida. Fortaleça sua casa. Renove sua esperança. E faça você lembrar todos os dias que nenhuma perda é maior do que os planos que Ele preparou para aqueles que permanecem confiando em seu amor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, amanhã e para sempre. Amém.